Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né, quando a gente vai falar sobre técnicas de expressão facial e tal, e eu sei que tem bailarinas assistindo aí, mas assim, como a dica é para professor, eu vou direcionar totalmente para professor, mas você vai conseguir captar as coisas, ok? Então vamos lá. Mas vou falar sobre, vou começar a desenvolver um trabalho ali com os meus alunos, com o meu grupo, com a minha turma, para desenvolver a expressão facial. Volta e escuta. Para desenvolver a expressão facial. Então, se eu vou desenvolver a expressão facial, eu vou trabalhar com a face. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente, como professor, se eu vou trabalhar com as pernas, né? Se eu vou dar uma aula que eu vou trabalhar com as pernas, uma aula de balé, por exemplo, eu vou preparar essas pernas. Sim, então eu dou a barra focando exercícios nas pernas, porque no centro eu vou trabalhar as pernas. Sim? Ah, no contemporâneo eu vou trabalhar, vai ter bastante coisa de movimentação de chão, sei lá, eu vou trabalhar bastante tronco e nananã. Enfim, a gente como professor vai guiando. Então, quando eu falo em face, eu preciso ter a clareza de que eu preciso preparar essa face. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu aluno é ensiná-lo um aquecimento da musculatura facial. Por quê? Para a musculatura estar responsiva, para ela estar respondendo. Então, pode ver, quando a gente acorda de manhã, né? Você vai lá, você dormiu a noite inteira, lá deu 8 horas de sono. Você acorda, é mais difícil se expressar de manhã. Porque a musculatura ainda está relaxada, ela ainda está dormindo mesmo, né? Então, conforme vai passando o dia, aí a gente vai ficando mais expressiva, aí parece que a gente está mais acordado, né? Então, é esse processo que eu preciso fazer com o meu aluno, principalmente porque eu estou começando um trabalho ali com ele. Então, eu preciso mostrar para ele como é um aquecimento facial. Então, olha, hoje a gente vai trabalhar na nossa aula expressões faciais. Então, eu dei, por exemplo, no balé, dei uma aula inteira de balé, os 10 minutos finais. A programação desse mês é todos os 10 minutos finais da aula a gente trabalhar a expressão facial. Então, para a gente trabalhar a expressão facial, a gente vai fazer primeiro um aquecimento. Então, vamos lá. O aquecimento é praticamente caretas sem intenção de caretas. A gente vai falar sobre caretas, mas o que é? É eu virar e fazer, por exemplo, para eu... o que eu uso na expressão facial? Eu uso sorriso, né? Então, eu uso boca, sim. Eu uso nariz. Eu uso essa musculatura do nariz. Eu uso sobrancelha, muita sobrancelha. Então, eu preciso pensar nesses movimentos que acontecem em região dos olhos, nariz e boca. E aí eu preciso trabalhar isso como uma forma de aquecimento. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer caretas mesmo. Então, eu posso fazer. Eu estou alongando. Sim? Então, fazer um bico e girar a boca de um lado para o outro, eu alongo. Então, eu vou fazer um bico e girar e ficar um pouquinho. Vou para o outro lado. Sim? E aí eu vou fazendo isso. Então, aí a gente vai fazer uma brincadeira para a gente aquecer. Então, a gente vai fazer careta. Bico. Agora, bico para um lado, bico para o outro. Fecha o olho. Abre bem grande. Cara de nojo, eu vou brincando com essas coisinhas já, cara de nojo. Daí, então eu já vou categorizando algumas coisas ali para ativar isso. Sim, esse é um ponto. Aí a gente vai perceber, quando a gente faz esse aquecimento, a gente já percebe alguns alunos que têm muita dificuldade em executar o movimento, né? Então, por exemplo, faz uma cara de nojo. E aí a gente vai ver que tem aluno que tem dificuldade, de repente, de puxar essa franzida para o nariz, ou de fechar a sobrancelha. A gente vai ver essa dificuldade. Essa dificuldade pode acontecer por duas coisas. Ou por falta de coordenação, então eu vou diferenciar o aluno que tem a falta de coordenação facial do aluno que tem a falta da musculatura ativa. Sim?
Se for falta de coordenação, ok, a gente vai trabalhar ali. Se for falta de musculatura ativa, eu vou ter que dar uma atençãozinha para esse aluno. E aí eu vou fazer exercícios de fortalecimento. A gente pode ir em duas mãos para descobrir isso. Eu posso estimular a coordenação e ver realmente qual aluno que não responde a esse estímulo, como eu posso estimular o fortalecimento dando exercícios e ver qual aluno que não responde aos exercícios. Eu prefiro sempre a opção 2. Então, depois do aquecimento, a gente vai fazer um fortalecimentozinho. Então, vamos lá, vamos fortalecer o músculo em volta da sobrancelha. Coloca 2 dedinhos e agora empurra esse dedo para cima. Segura a mão, segura com a mão a sobrancelha, empurra a sobrancelha para cima. E aí eu tento empurrar o meu dedo. E aí o meu dedo vai fazer uma forcinha contrária para segurar para baixo e eu vou fazer essa briga. Sim? Isso aqui faz eu ganhar força nessa musculatura responsável em subir a sobrancelha. Tá? E aí eu posso fazer várias coisas. Faz um bico bem forte. Mais forte. E aí eu vou fazendo isso. Nunca achei que eu fosse virar para a câmera e fazer careta, mas vamos lá. Tudo bem? Deu para entender?